Então, o caminho de parar a briga com a balança existe. E esse também é um caminho de aumento de consciência, né? E aí o que a gente faz nesse momento é de ver, identificar bem claramente quais hábitos já estão sólidos. Beleza, o meu jejum já está ali. Esses aí eu protejo com unhas e dentes. Porque é a tua nova base. Essa é uma das coisas que a gente conversou no retiro que eu estava lá também. Falando sobre desenvolvimento pessoal e crescimento espiritual, a gente sempre tem a metáfora de subir uma montanha. Né? Você está buscando uma meta e você passa por vários desafios e metaforicamente você está chegando no topo de uma montanha. E quando você passa por um programa de dieta, por exemplo, ou um programa de perda de peso, é um monte de ação num tempo curto de tempo para você chegar no topo de uma montanha. Perder peso, mudar a alimentação, mas quando o teu foco é chegar no topo da montanha e você não se dá conta com o que você está aprendendo a cada passo, é bem comum que você chegue no topo e depois você deslize lá embaixo. E aí você fica nesse E a maneira como a gente faz aqui é com mais consciência de cada passo. Então a ideia não é que a gente suba a montanha inteira em 8 semanas, mas que a gente suba um pedaço dela, só que naquele pedaço a gente monte o nosso próximo acampamento. Ali virou a nossa base. A nossa base não é mais lá embaixo da montanha. Eu subi uma certa quantidade, aqui eu coloquei a minha cabana, virou a minha nova casa. Daqui eu não desço mais. Talvez eu não subi tudo. Mas daqui eu não desço mais. Esse eu não desço mais são aqueles hábitos que já estão sólidos que você protege com unhas e dentes. Ele vai contigo quando você viaja. Né? Ele vai contigo quando você tem uma exceção, aquelas coisas que o tomar água de manhã talvez seja o jejum, talvez seja proteína uma vez por dia, ou o check-in das refeições. Se ele está sólido, eu não vou me deixar escorregar para baixo da montanha mais. Ele virou a minha nova base. E dali para frente a gente continua escalando a montanha com esses hábitos que estão se refortalecendo. Então, o ponto de se perguntar aqui agora é quais desses hábitos me fizeram bem. Beleza, tô feliz, eu comecei a perder um pouco de peso e tem algumas coisas ali que, quando eu estava prestando atenção na alimentação ou mastigando mais devagar, essas coisas me ajudaram, por exemplo. Só que eu tô vendo que eu preciso estar consciente dessas coisas. Eu preciso me lembrar dessas coisas. Eu preciso fazer um esforço. Esse fazer um esforço, no momento em que a gente está estabelecendo esse hábito, ele pode usar uma máscara de restrição, porque é um esforço. É uma coisa que eu tenho que lembrar, é um esforço que eu tenho que fazer, e talvez eu gostaria mais de comer assistindo televisão, ou no computador, ou comer aquele docinho de forma mais restritiva. Agora estou pensando que eu talvez faça isso apenas no final de semana. Nesse momento em que ele está se estabelecendo, ele parece um esforço. E quando ele parece um esforço, parece que a gente está fazendo pagamento. Né? Ele tem uma cara de restrição. Isso é você aprendendo a subir um passo mais íngreme. No começo, a força que você resgata para subir um passo mais íngreme é aquela força de tenho que fazer. Né? Você encara aquela força da restrição, ela te ajuda, ela te dá um pouco de energia. Só que enquanto você tem consciência de quais são os novos hábitos que eu estou consolidando agora, usando aquela energia que vem do esforço para estabelecer eles, agora eu também preciso aumentar o meu nível de consciência. Eu preciso fazer aqueles passos mais íngremes virarem o meu próximo natural para virar a próxima base. E como eu faço isso? Não apenas com a consistência desses hábitos. Fala, beleza, é o foco do meu próximo mês.
Talvez eu comer mais devagar, ou deixar o doce para o final de semana, ou colocar a proteína em todas as refeições, né? Seja lá qual for aquele que eu estou vendo, que é onde está o nível do esforço. Enquanto eu estou praticando aquele esforço e sendo consistente com ele, eu tenho que começar a olhar para dentro de mim, para a parte que diz... Tem uma parte de você que diz assim, tenho que fazer. Só que tem outra parte de você que diz, eu quero fazer. Porque se você falar assim, beleza, eu vou deixar o doce só para o final de semana, eu tenho que me esforçar para isso. Quando vier à vontade durante a semana, eu vou dizer não. Ali parece uma restrição. Se você falar assim, beleza, quer saber? Não quero restrição, eu vou me permitir tudo, sabe? Seja o que Deus quiser. Você vai ver que se você abrir a porteira e comer doce todos os dias, você ainda vai estar decepcionada. Não é porque você se permitiu fazer uma coisa que você estava se restringindo, é que tem uma parte de você que quer fazer isso. Que está falando assim, eu quero ter aquela escolha. E quando você atropela uma intenção, ela vem com cara de sabotagem. Né? Se ela vem com cara de sabotagem, é porque tem uma parte de você que diz, eu quero. E é para essa voz que você escuta quando a cara da restrição vem. Poxa, eu tô com vontade de comer um doce, é quarta-feira e, sabe, só hoje. E na hora que, se você se der aquela permissão, você presta atenção naquela voz da consciência dentro de você que fala, não, peraí. Eu quero fazer a coisa certa. Sabe? Ou eu quero fazer um ato de cuidado e de amor por mim mesmo. E não é apenas uma restrição. Sim, tem uma restrição ali, que fala assim, pô, não posso, tenho que fazer. Mas tem outra que fala assim, ainda que se Deus e o mundo me dessem permissão, tem uma voz dentro de mim dizendo, não, eu quero. Eu acho que manter aquele equilíbrio de comer só no final de semana vai me deixar mais satisfeita comigo mesmo. É essa voz que você escuta na hora que você está enfrentando aquela restrição, aquela batalha. Sabe? Para que você passe de um lugar onde você toma aquelas atitudes por regra e comece a tomar aquelas atitudes por escolha. Aquela escolha está dentro de você, mas é no momento da fricção ali que você se pergunta, peraí, qual que é a minha intenção dentro de mim? Essa foi outra coisa que veio para mim bem claro durante esse retiro, que é o relembrar das tuas intenções em vários momentos do dia. A gente, às vezes, a gente presta atenção às nossas intenções na virada de ano. Né? Quando o que eu quero? Aí você se coloca metas, né? E tantos de nós só se pergunta o que eu quero, quais são as minhas intenções no 31 de dezembro. Né? Aí eu comecei a praticar aquela oração antes da alimentação. Né? Isso faz uma coisa que fazia anos. E dentro daquela oração eu não apenas agradeço pela comida, por estar ali presente, mas eu também coloco aquela intenção de eu quero estar presente com a minha refeição, a comer de uma forma consciente, usar essa energia para a vitalidade do meu corpo, para eu poder compartilhar coisas boas nos próximos momentos do dia. Eu vi que toda a refeição eu colocava uma intenção. E aí o ponto foi, mas por que esse é o único momento do dia em que eu olho para o que está dentro de mim, que intenções eu tenho? Eu posso fazer isso antes de todas as coisas. Então, antes de a gente começar essa ligação enquanto estava com a câmera fechada ainda, eu só fechei o olho e fui coloquei a minha consciência no coração e eu perguntei para mim, qual que é a minha intenção? E aí o que veio para mim é eu quero que as minhas palavras possam refletir verdade e amor, que eu possa oferecer a minha verdade, que eu possa oferecer amor através das coisas que eu falo. Então,
De manhã, quando eu acordo, antes de fazer a meditação, eu faço aquele check-in. Qual que é a minha intenção? Antes de ir para o trabalho, qual que é a minha intenção para esse período do dia? Quando eu estou voltando para casa, quando eu estou indo para academia, está começando a virar esse hábito de, em micro momentos do dia, trazer a consciência para dentro e perguntar qual que é a minha intenção para esse momento. E se a gente começa a cultivar essa prática, essa intenção fica clara na hora que a gente está tendo uma batalha com uma impulsão. Porque o que o impulso faz é que ele atropela as suas intenções. Né? Você fala assim, essa semana eu vou comer direitinho, vou comer proteína, carboidrato, e chega na quarta-feira você quer saber? É só hoje, né? Ou hoje foi um dia pesado, ou isso, aquilo. Aí vem um pensamento que na hora ele parece tão válido. Ele faz tanto sentido. E aí você toma uma atitude que na hora parecia tão adequada, mas depois você tem aquele arrependimento. O que isso significa? Significa que você tem uma intenção de consolidar um novo hábito, uma coisa que você quer. Só que aquela perda momentânea daquela intenção, né, faz com que um pensamento de uma versão passada de você, de um hábito mais antigo, tome controle. Aí você faz uma coisa que na hora parecia tão certa, a mente tem todos os argumentos para justificar aquilo. E aí ela atropela uma intenção. E aí aquele arrependimento, aquela coisa que vem depois, é aquele conflito de um novo hábito, um novo estilo de vida que eu quero construir, mas que na hora eu esqueci. É aquele hábito antigo atropelou. Né? Aí a gente chama isso de autossabotagem. Né? Então lembrar a intenção, lembrar de perguntar, sabe, dentro do teu coração, qual que é a minha intenção? E constantemente ter isso, porque ela vai te dar mais clareza do que o que eu, lá dentro de mim, verdadeiramente quero. E aí, se você pensar, beleza, esses são os hábitos que eu quero continuar a desenvolver agora. Talvez seja o doce apenas no final de semana, talvez seja comer mais devagar, ou o check-in da fome, por exemplo, que eles me ajudaram. Eu quero lembrar eles todos os dias. Eu quero perguntar para mim o que eu quero fazer, qual que é a minha atitude em relação à comida. Na hora que vier aquele impulso, eu tenho mais chances de lembrar. Algumas vezes eu vou escorregar ainda, né? E isso é totalmente normal. Aquele hábito antigo é um hábito bem enraizado. Mas para eu começar a puxar a raiz dele, ele vai ter que se encontrar com a energia da minha intenção. Quanto mais eu me lembrar, quanto mais eu me perguntar o que eu realmente quero, né? E sentir o que você quer. Porque se você pensa o que você quer, vai ter um pensamento, o que eu quero? Doce. O que eu quero? Correr, rápido, não sei o quê. Né? Esse é o pensamento. A intenção a gente sente. A gente, né, deixa o pensamento passar, e você vê, opa, é um pensamento, é um padrão antigo, eu reconheço ele, é uma voz que tá, eu sei até o tom daquela voz, eu já escutei há tantos anos da minha vida. Mas peraí, dentro de mim tem uma sensação. Eu vejo, eu me dou conta disso, quando tem algum impulso de fome emocional e comer de noite quando eu já nem tenho mais fome, né? Quando isso acontece, quanto mais eu tenho essa consciência do que eu estou sentindo no momento, eu vejo que o meu coração já começa a me avisar, porque eu começo a acelerar. Parece assim, vou fazer uma coisa, entre aspas, errada. Né? É como se eu estou prestes a ser possuído por um pensamento do passado. Né? Você sabe, se você estiver prestando bem atenção, né? Praticar, sentir o que a voz do coração e da sabedoria está falando dentro de você, você começa a ver que tem algumas coisas que você vai fazer, aquele doce que você já não quer mais ter durante a semana, mas quando você está tomando aquela decisão, eu acho que eu vou, eu acho que é só hoje, se você estiver bem consciente, você vai ver que tem uma tensão dentro de você. Tem um pensamento que dá todas as justificativas, mas tem uma coisa dentro de ti que fala, não tá certo. Naquele momento, se você estiver bem consciente, você vai conseguir dar mais energia para aquela coisa que você está sentindo e vai começar a tomar mais decisões que, dentro de mim eu sei que eu não quero. Eu vou colocar a minha intenção em prática. Eu vou
sei lá, tomar um chá, comer uma coisa diferente. Só que quando você faz isso, escutando o sentimento da intenção, o resultado depois não é um resultado de peso, de restrição. Não é assim, pô, eu vou comer a salada aqui, mas eu queria estar comendo salgadinho. É um, é um sentimento de leveza. É um sentimento de liberdade. Eu consegui fazer o que eu queria. Quanto mais você tem esse sentimento, mais aquele esforço diminui e mais você levanta o nível do teu acampamento. Então, esse momento, essa semana, essa é a pergunta para você se fazer. Quais são os hábitos que já estão bem estabelecidos? Aqui, esses são meus. E o meu papel é de defender ele com unhas e dentes. Quando eu viajo, nas exceções e tudo mais, porque é esse que eu tô. Eles são enraizados. Aqueles outros que eu já plantei a semente, eu vou regar eles, me perguntando sempre qual que é a minha intenção. E tomando bastante consciência quando eu tô vendo que eu tô fazendo uma coisa que vai de encontro e sentir. E cada vez que eu conseguir sentir e responder aquela intenção de uma forma consciente, mais eu vou transformar o esforço em liberdade, porque ele vai ficando natural. Então, uma das coisas que começou a se enraizar para mim é que cada vez que vem um impulso, né, aquele pensamento de fazer uma coisa que eu não queria fazer, quando eu pego ele, que eu vejo que é um hábito antigo se manifestando, a primeira coisa que eu faço é que eu dou um oi para ele. Eu falo, oi, força do hábito. Né? Aquele hábito antigo aparecendo, falo, oi, força do hábito. Ali eu já identifico que ele não é uma coisa verdadeira. Ele é apenas uma voz do passado tentando tomar o controle. E depois eu agradeço por ter esse. Eu falo obrigado por estar sentindo esse impulso, esse conflito, porque ele me ajuda a identificar o que eu realmente quero e nutrir, né, e regar aquela semente dos próximos hábitos que eu quero desenvolver. Então, ao invés de ter medo daquele impulso, de perder o controle, quando aquele negócio está começando a aparecer, você agradece por ele. Quando você agradece, você toma consciência e cada vez mais você tem aquela chance de colocar a tua intenção em prática. Me diz uma coisa agora. Aprendeu uma coisa que te agregou valor? Fez sentido? Vale a pena compartilhar essas ideias com outras pessoas? Se foi bom para você, compartilha esse vídeo ou esse áudio no Spotify com um amigo ou com alguém da família, porque se agregou valor para você, pode agregar valor para outras pessoas. Vamos espalhar esse conhecimento. O que eu quero é que todo mundo esteja num corpo saudável, numa energia radiante. Eu, você, quem você ama, quem eu amo. Então vamos espalhar essas ideias. Se inscreve aqui no YouTube, se inscreve no Spotify, se você está escutando pelo Spotify, porque cada dia que tiver um vídeo, um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. E se esse foi bom para você, o próximo vai ser ainda melhor. Tenha um dia iluminado. Muito obrigado por estar aqui, criando esse espaço junto comigo. Eu te vejo na semana que vem aqui no YouTube ou no Spotify. Tchau.